皆さんこんにちは。元気ですか？私は元気です。Chegamos à lição 10.4, uma das lições mais importantes dessa lição, na verdade. Essa e o próximo vídeo, eles estão meio que interligados. A gente vai falar sobre os verbos que a gente viu no início da lição número 10, que são aqueles pares, né, os antônimos: aprender, ensinar, dar, receber. Então isso gera bastante confusão no início, assim, quando a gente vê pela primeira vez e fala assim, ué, mas não é a mesma coisa? Então, assim, presta bastante atenção nessa aula e na próxima aula. Então, dedica um pouquinho de tempo, né, para esses dois vídeos. E se tiver realmente alguma dúvida, alguma coisa assim, volta no vídeo ou deixa nos comentários para não sobrar nenhuma dúvida. Porque realmente, você olhando assim de primeira, você, ué, mas qual que é a diferença? Eu não tô entendendo. Então, já tô avisando de imediato, tentei deixar a lição o mais breve e mais explicado possível pra já não ter esse tipo de confusão já de imediato. Então vamos lá, Gambarimachó. Eu vou gambatear também nas explicações. Então vamos lá, a pessoa que faz a ação e a pessoa que vai sofrer a ação. Parte 1, como eu falei, a gente vai ver a parte 2 na lição 10.5. Então, os verbos que nós vamos ver nessa lição é o seguinte, é o verbo agemasu, que o contrário é moraimasu. Então, moraimasu, agemasu, você dá para alguém alguma coisa, e moraimasu é para você receber. Seguinte, kashimasu. Kashimasu, você faz a ação de emprestar, e karimasu, você faz a ação de pegar emprestado. Oshiemasu, você faz a ação de ensinar, e naraimasu, você faz a ação de aprender. Então, todos esses verbos aqui, você, no caso, se for o atashi wa, você que vai estar fazendo todas essas ações. Fazendo a ação de dar alguma coisa, fazendo a ação de receber alguma coisa, fazendo a ação de emprestar alguma coisa, fazendo a ação de receber alguma coisa, e de ensinar, e de fazer a ação de aprender, mas no caso assim, ser ensinado alguma coisa, né? E nessa lição específica, na 10.4, a gente vai falar desses verbos aqui, que é o agemasu, kashimasu e oshiemasu. E na lição 10.5 a gente fala do restante. Ok? Então vamos lá. A estrutura gramatical vai ficar da seguinte forma: a pessoa que vai receber aquilo, né, o verbo, pessoa que recebe, seguido da partícula ni, e depois o verbo da frase agemasu, kashimasu ou então oshiemasu. Então, eu vou terminar de colocar aqui e eu explico melhor. A gente tem também a pessoa que faz a ação. Nesse caso aqui, a gente vai colocar como watashi wa. Watashi wa. Então, eu que estou fazendo a ação de dar, eu que estou fazendo a ação de ensinar, a ação de emprestar. E a pessoa que está sendo identificada com a partícula ni é a pessoa que vai estar recebendo alguma coisa, a pessoa que vai estar recebendo alguma coisa emprestada, a pessoa que está recebendo algum conhecimento, que está aprendendo no caso. E aqui também pode ser que tenha um objeto, seguido da partícula o, né? Quem dá alguma coisa a alguém. Esse alguma coisa seria objeto direto. Seria, vamos supor, dar um livro. Então, hon o agemasu. E a pessoa, no caso, é o objeto indireto, que seria a partícula ni. Dá alguma coisa a alguém. Esse a alguém, em japonês, seria a partícula ni. E o objeto, tendo a partícula no lugar certinho ali, você pode, como eu falei, você pode colocar em vários lugares. Você pode falar, né, watashi wa, o objeto o, a pessoa ni e o verbo. Ou você pode falar watashi wa, pessoa ni, objeto o e o verbo da frase. Então ele pode aparecer antes da pessoa ou então depois da pessoa sem problemas, desde que esteja seguido da partícula o. Porque as partículas, como eu também já falei, elas servem para você identificar o que significa, o que aquela palavra ali está fazendo na frase, qual a função daquela palavra ali na frase. Por isso que a gente já aprende o watashi wa, pessoa ni, objeto o e o verbo. Então, dessa forma, não tem como se misturar as partículas mais, né? Então, pessoa ni, objeto o. Nesse caso, essa estrutura gramatical aqui para você falar que dá alguma coisa a alguém. E o watashi wa, muitas vezes, ele vai estar omitido, como já foi falado também, quando a gente não fica repetindo, eu dou um livro para o meu pai, eu empresto dinheiro para um amigo. Então, você só fala a partir do verbo, empresto um livro para o meu pai, empresto dinheiro para o meu amigo, dou um livro para o meu pai. Então, esse watashi wa, muitas vezes, ele vai estar omitido na frase. Então, vamos lá.
né, no caso essa figura aqui, uma pessoa dando um presente para uma pessoa. Então vai ficar presentou, que é o que está sendo dado. Presente, um presente. Então, presentou, 彼氏にあげます。プレゼントを彼氏にあげます。彼氏é uma das palavras para namorado, né? A gente aprendeu kare, que significa namorado, ou então ele. E aqui, kareshi é também mais uma palavra para namorado, kareshi. Então, se eu quiser perguntar, né? Nani o, né? O que? O que você dá? Nani o agemasu ka? Nani o agemasu ka? Aí, então, a partícula tá o, né? Nani o, nani o. Então, eu tenho que procurar na frase a palavra que está seguida da partícula o. Então, ali, apresentou. Então, nani o agemasu ka? Se você perguntar, o que você dá de presente? O que você dá para o seu namorado? Nani o agemasu ka? Então, apresentou agemasu. Presento agemasu. Então, eu dou um presente. E aí, se eu quiser fazer a pergunta a quem? Para quem você dá esse presente? Dare ni agemasu ka? Dare ni agemasu ka? Para quem que você dá esse presente? Então, kareshi ni. Então, é só procurar a partícula ni, o que vem antes, que vai ser a resposta dessa pergunta. Kareshi ni agemasu. Kareshi ni agemasu. Então, a gente fazendo a pergunta certa para o verbo, na hora de responder, a gente não tem dúvida sobre a partícula. Nani o apresentou? Dare ni kareshi ni. E aí depois o verbo da frase. Agemasu. Colocar agora tudo em hiragana ali. Vamos praticar mais uma vez? Então, apresentou kareshi ni agemasu. Apresentou kareshi ni agemasu. Então, dou um presente para o meu namorado, ao meu namorado. Segui. Vamos ver mais um exemplo aqui. Agora a gente tem um livro, né? E eu vou dar esse livro para o Oni-chan. Oni-chan, né? É uma das formas de falar irmão mais velho. Oni-chan. Então, Oni-chan ni hon o agemasu. Oni-chan ni hon o agemasu. Então, dou um livro para o meu irmão. Na frase anterior estava ao contrário, né? Tava alguma coisa, o, pessoa, ni e o verbo. Aqui eu já troquei. Para vocês verem que tanto uma forma quanto a outra não tem problema desde que a pessoa esteja seguido de ni e desde que o objeto esteja seguido de o. Então, Oni-chan ni hon o agemasu. E aí, mesma coisa. Nani o agemasu ka? O que você dá? Hon o agemasu. Dare ni agemasu ka? A quem você dá? Oni-chan ni agemasu. E agora aqui tudo em hiragana. Oni-chan ni hon o agemasu. Oni-chan ni hon o agemasu. Dou um livro para o meu irmão, ao meu irmão. Segui, mais um exemplo. Agora vai deixar de ser o watashi. Nesses dois primeiros exemplos, eu não falei quem que fazia a ação, porque como eu falei, quando é a gente mesmo que faz a ação, a gente costuma omitir o watashi wa. Em vez de falar watashi wa oni-chan ni hon o agemasu, em vez de falar watashi wa presento o kareshi ni agemasu, a gente tira o watashi wa, porque a gente mesmo que está falando, a gente mesmo que fez a ação. Agora, quando são duas pessoas diferentes, a pessoa que está fazendo a ação não é você, a pessoa que está recebendo a ação também não é você, é só você colocar a pessoa que está fazendo a ação seguida da partícula wa. Então, por exemplo, Yamada-san wa danna-san ni tokei o agemashita. Então, o verbo está até no passado para dizer o Yamada-san deu um relógio para o meu marido. Danna-san, uma das formas de falar marido que a gente já viu é danna-san. Então, de novo, Yamada-san wa danna-san ni tokei o agemashita. Então, assim, às vezes pode parecer confuso quem que deu e quem que recebeu. Só lembrar que quem faz a ação é seguido da partícula wa. Quem está recebendo a ação é seguido da partícula ni. Então, Yamada-san wa danna-san ni alguma coisa o agemashita. Então, tokei o agemashita. E se for fazer as perguntinhas, nani o agemashita ka? Nani o agemashita ka? O que foi dado, né? O que deu? Tokei o agemashita. Dare ni agemashita ka? Danna-san ni agemashita. Então, deu para o marido. Danna-san ni agemashita. E aí, então, só colocar aqui em hiragana tudo ali pra gente falar mais uma vez. Yamada-san wa danna-san ni tokei o agemashita. Yamada-san wa danna-san ni tokei o agemashita. Então, de novo, pessoa que faz a ação seguindo da partícula wa.
Danna-san seria a pessoa que está recebendo, né, seguido da partícula ni, e o que está sendo dado, o objeto, seguido da partícula o, e o verbo da frase, agemasu, ou então agemashita. Seguir, vamos ver agora mais esse verbo aqui. Agora é o verbo ensinar. E quem que vai ensinar vai ser o Peter-san. Então, Peter. Então, Peter-san wa watashi ni eigo o oshiemasu. Peter-san wa watashi ni eigo o oshiemasu. Primeira vez que eu ouvi esse watashi ni, porque a gente costuma tanto falar watashi wa, watashi wa, watashi wa. Quando eu ouvi pela primeira vez watashi ni, eu falei, para tudo, o que é esse watashi ni aqui? Porque exatamente, quem tá fazendo a ação é o Peter, né? O Peter. Então, Peter. Então, ele é seguido da partícula wa. E aí, quem está recebendo a ação, no caso, sou eu que estou recebendo a ação, então, watashi ni. Então, a partícula ni também pode ser usada com watashi ni, quando você é o objeto que está sendo ensinado, por exemplo. Né? Aí, o que está sendo ensinado é eigo que é inglês, e o verbo oshiemasu. Então, só para não confundir mais, esse verbo aqui ele está diretamente ligado com a pessoa que está fazendo a ação. Então, a pessoa que está fazendo a ação e esse verbo aqui, você tem que ver quem que está qual que é o verbo? O verbo é ensinar, oshiemasu. Quem que está ensinando? É o professor aqui, é o Peter-san. Então, Peter-san wa. Quem que está recebendo essa ação de estar sendo ensinado? Eu, watashi, vamos supor que eu sou essa menininha aqui. Então, watashi ni. E o que está sendo ensinado aqui? A, B, C, D, A, B, C, fica em inglês, em japonês e inglês. Então, é eigo e a partícula o, né? Que quando a gente faz a perguntinha, nani o, né? A partícula tem que ser o. Então, nani o oshiemasu ka? Ou se quiser falar, é uma frase mais inteira. Peter-san wa nani o oshiemasu ka? Peter-san wa nani o oshiemasu ka? E aí, então, eigo o oshiemasu. Eigo o oshiemasu. E aí, então, dare ni oshiemasu ka? Peter-san wa dare ni eigo o oshiemasu ka? O Peter, para quem que ele dá aula de inglês? Né? Para quem ele ensina inglês? Então, watashi ni. E agora tudo em hiragana aqui embaixo. Peter-san wa watashi ni eigo o oshiemasu. Então, o Peter dá aula, né, ensina inglês para mim. Esse para seria a partícula ni, para mim. Então, watashi ni. Tsugi, kino, né? Coloca primeiro o advérbio de tempo kino. Então, já sabe que o verbo da frase vai ter que estar no passado, porque eu estou falando de ontem. Kino. Yamamoto-san wa Maria-san ni Nihongo o oshiemasen deshita. Então, além de estar no passado, eu coloquei passado negativo, masen deshita, pra gente revisar. Então, kino, Yamamoto-san wa Maria-san ni Nihongo o oshiemasen deshita. Então, vamos analisar o que está acontecendo aqui nessa frase, né? Bom, primeiro está escrito kino, então eu já sei que já aconteceu essa ação, né, no passado, tá no passado. Então, o verbo lá, deshita, tá dizendo também que está no passado. E o verbo é oshiemasen deshita. Então, o masen, ele faz a negativa do verbo. Então, oshiemasen, não ensina. Então, oshiemasen deshita, não ensinou. Não ensinou nani o, né? O que não ensinou? O que não ensinou, então? Nihongo o oshiemasen deshita. Então, não ensinou japonês. Nihongo o oshiemasen deshita. E aí, dare ni, a quem? Então, Maria-san ni Nihongo o oshiemasen deshita. Então, o que quer dizer essa frase aqui, então? Kino, Yamamoto-san wa Maria-san ni Nihongo o oshiemasen deshita. Então, ontem, a Yamamoto-san não ensinou japonês para a Maria-san. Que a ordem no português ficaria ao contrário, né? Em japonês, essa ordem, como eu falei, pode mudar, né? Desde que a partícula esteja naquele lugar certinho ali. Mas normalmente a gente fala, né? A pessoa que está fazendo a ação primeiro, depois a pessoa que está recebendo, ou então o objeto que está sendo falado, e depois, por último ali, a pessoa que está recebendo, ou então, né, Nihongo o que está sendo o objeto, na verdade, e por último, o verbo. Então poderia ser
昨日、山本さんは日本語をマリアさんに教えませんでした。Também está correto. Mas a forma mais comum seria Yamamoto-san wa Maria-san ni Nihongo o oshiyamasen deshita. Então, a pessoa que faz a ação, a pessoa que recebe a ação, o que está o objeto em questão e depois, por último, o verbo. Segui, agora vamos ver mais um exemplo aqui. 先週の水曜日。先週の水曜日。水曜日。月火水. Então, segunda, terça, quarta. Então, suiyobi é quarta-feira. 先週の水曜日. 先週. Shu é para semana e o sen significa anterior. Então, semana anterior. Então, é igual a gente viu também sengetsu. Getsu é para mês. Então, sengetsu é mês passado. Senshu, semana passada. Sengetsu, mês passado. Então, sengetsu no suiyobi. Então, uma coisa está relacionada à outra, com esse noi. Então, quarta-feira da semana passada. Senshu no suiyobi ni, o ni tá em azul, é aquele ni que é opcional. Depois dos dias da semana, você pode optar por colocar o ni, ou então deixa sem. Senshu no suiyobi ni, John-san ni o kane o kashimashita. De novo. Senshu no suiyobi ni, John-san ni o kane o kashimashita. Então tem dois nis nessa frase aqui. Eu fiz questão de colocar o ni depois do suiyobi para vocês verem que pode ter a mesma partícula em uma frase só, sem problema nenhum. Mas no caso aqui são duas funções diferentes. Esse primeiro ni em azul, ele está determinando o dia, quando que foi feita a ação, né? Do verbo de você emprestar. Quando que aconteceu a ação de emprestar? Senshu no suiyobi. Então, esse aí é aquele que eu falei que é opcional, porque vem depois do dia da semana. E aí depois, John-san ni, esse ni seria aken, né? Aquele aken, um objeto indireto. E depois, nani o kashimashita ka? Nani o kashimashita ka? O que você emprestou? Então, o kane o kashimashita. Emprestei dinheiro. Dare ni kashimashita ka? Dare ni kashimashita ka? A quem que você emprestou? John-san ni, ao John-san. E aqui por último, o hiragana. Senshu no suiyobi ni John-san ni o kane o kashimashita. De novo. Senshu no suiyobi ni John-san ni o kane o kashimashita. Para dizer então que na quarta-feira da semana passada emprestei dinheiro ao John-san. Seguinte, há mais uma coisa que vai emprestar, né? Niwa-san, esse kanji aí é o kanji de Niwa, geralmente é escrito dessa forma, é o sobrenome Niwa. Então, Niwa-san ni manaita to otama o kashimashita. Niwa-san ni manaita to otama o kashimashita. Então, manaita é a tábua e otama seria a concha. E então, nani o kashimashita ka? Nani o kashimashita ka? Manaita to otama o kashimashita. Então, aqui são dois objetos, então a gente liga esses dois objetos com a partícula to. Então, manaita to otama, né? A tábua e a concha. Dare ni kashimashita ka? Dare ni kashimashita ka? Então, Niwa-san ni kashimashita. Niwa-san ni kashimashita. Então, quando não tem o atashi wa, ou quando não tem o a na frase, seria eu estou fazendo a ação, né? Não seria, vamos supor, Yamamoto-san wa. Se fosse Yamamoto-san que tivesse emprestado esses dois objetos, teria que ter Yamamoto-san wa, Niwa-san ni, alguma coisa o kashimashita. Mas no caso, como está omitido, a gente já presume que foi você que fez essa ação. Watashi wa Niwa-san ni manaita to otama o kashimashita. E aí, aqui em hiragana, Niwa-san ni manaita to otama o kashimashita. Kashimasu, tá no presente, né? Kashimasu. Eu empresto. Segui. Agora vamos ver como é que fica isso na interrogativa. Então, aquele nani-o que a gente já tem feito mais ou menos a interrogativa, né? Até então. Nani-o, ou então dare-ni. Itsu também é uma forma também de você perguntar quando aconteceu aquela ação. Ou então, se estiver falando em dinheiro, a gente pode perguntar ikura. É uma das interrogativas que podem ser feitas nesse tipo de frase. Então, vamos ver essa primeira frase aqui. Eu coloquei lá em cima essas perguntinhas para ser tipo uma colinha aí para ajudar. Mas vamos ver essa frase aqui.
お父さんの誕生日にネクタイをあげました。お父さんの誕生日にネクタイをあげました。Coloquei ali o hiragana também. Então, あげました né? Tá no passado. E aí, então, você pode perguntar, né? Nani o, dare ni, itsu. No caso, o ikura não seria para essa questão aqui. A gente, né, só falando, dei uma gravata pro meu pai de aniversário, no aniversário do meu pai, não tem como você perguntar, ué, quanto, né? A não ser que você pergunte, quanto custou a gravata que você deu pro seu pai, né? Nekutai wa ikura deshita ka? Aí poderia ser feito dessa forma, né? Nekutai wa ikura deshita ka? Mas a gente não vai perguntar do ikura nessa questão aqui. Vamos só ver agora o que você deu. Então, se for assim, ó, Otou-san no tanjoubi ni alguma coisa o agemashita. E essa alguma coisa que eu quero saber o que foi. E aí, então, você pergunta, né? Nani o agemashita ka? Nani o agemashita ka? Otou-san no tanjoubi ni nani o agemashita ka? Então, de novo. Otou-san no tanjoubi ni nani o agemashita ka? O que você deu no aniversário do seu pai? Né? Tá aqui a pergunta embaixo, né? Otou-san no tanjoubi ni nani o agemashita ka? E aí a resposta, tá ali a necktie, tá meio, né? Com um pontinho de interrogação. Então, necktie o agemashita. Simples assim. Necktie o agemashita. Dei uma gravata. Segui. Agora eu quero saber alguma coisa ni, né? Alguma coisa no caso aqui. O quando, né? Necktie o agemashita. Então, a pergunta vai ser com itsu. Itsu necktie o agemashita ka? Itsu necktie o agemashita ka? Quando você deu uma gravata, né? Se você quiser complementar, né? Pro seu pai, né? Otou-san ni... vou colocar o itsu na frente. Itsu otou-san ni necktie o agemashita ka? Itsu otou-san ni necktie o agemashita ka? Quando você deu uma gravata pro seu pai? E aí, então, eu quero saber quando, né? Itsu. Então, tanjoubi ni necktie o agemashita. Tanjoubi ni necktie o agemashita. Foi no aniversário. Dei uma gravata no aniversário. Ou se você quiser complementar, Otou-san no tanjoubi ni também, daijoubu desu. Mas se a gente estiver já falando quando você deu uma gravata para o seu pai, você não precisa dizer dei a gravata pro meu pai no aniversário dele. Só falar no aniversário dele, né? Tanjoubi ni agemashita. Tanjoubi ni agemashita. No aniversário. Tsugi. Agora vamos ver mais um exemplo aqui. Rin-san ni okane o kashimashita. Rin-san ni okane o kashimashita. Então aqui, watashi wa está omitido. Então, eu que fiz a ação de dar emprestado, né? De emprestar dinheiro para a Rin-san. Colocar aqui em hiragana. Rin-san ni okane o kashimashita. Rin-san ni okane o kashimashita. Então, de novo, emprestei dinheiro a Rin-san. E agora eu quero saber quem, né? Dare ni okane o kashimashita ka? Dare ni okane o kashimashita ka? Para quem você emprestou dinheiro? Né? Você sabe que às vezes a pessoa emprestou um dinheiro, mas para quem que você emprestou esse dinheiro? Dare ni okane o kashimashita ka? Dare ni okane o kashimashita ka? A quem você emprestou? E então a resposta, Rin-san ni kashimashita. Rin-san ni kashimashita. Ou então, Rin-san ni okane o kashimashita. Mas, de novo, a gente não precisa repetir de novo o objeto da frase. A gente já tá falando de dinheiro, eu só quero saber para quem que você emprestou. Então, Rin-san ni kashimashita. Pode ser falado dessa forma. Então, colocar aqui o hiragana. Dare ni okane o kashimashita ka? E a resposta, Rin-san ni okane o kashimashita. Ou então, Rin-san ni kashimashita. Para ficar mais simples. Agora, eu quero saber ikura. Ikura. Eu sei que você emprestou dinheiro agora para Rin-san, mas eu quero saber agora quanto que você emprestou. Então, Rin-san ni okane o kashimashita. Foi o que a gente fez agora há pouco, né? Então, agora eu quero saber o ikura. Ikura kashimashita ka? Ikura kashimashita ka? Quanto emprestou? Quanto você emprestou? E aí, vamos supor, né? 1,000 yen, 1,000 yen, 10.000 ienes. Então, 1,000 yen kashimashita. 1,000 yen kashimashita. Emprestei 10.000 ienes. 1,000 yen kashimashita.
E agora eu vou fazer um fukushu disso tudo que a gente falou, explicando mais uma vez como as partículas, principalmente, para não confundir. Então, a gente vai ter a pessoa que está recebendo a ação, seguida da partícula ni. E aí depois os verbos agemasu, kashimasu, oshiemasu. Né? Aqui o watashi wa, se foi você que fez a ação, ele vai estar, na maioria das vezes, omitido. Você não precisa falar watashi wa Yamamoto-san ni otama o kashimashita. Né? Não precisa falar dessa forma. Mas se o sujeito, quem está fazendo essa ação de dar, quem está fazendo essa ação de emprestar, quem está fazendo essa ação de ensinar for uma outra pessoa que não seja você, é só você colocar o nome da pessoa seguido da partícula wa. Pita-san wa, Yamamoto-san wa, Yamada-san wa. Então, essas pessoas que estão fazendo essa ação, que é do verbo ali. A pessoa que recebe seguido da partícula ni e o objeto, o que está sendo dado, o que está sendo emprestado, o que está sendo ensinado, pode ser tanto nessa ordem aqui, colocar antes da pessoa que recebe, ou então depois da pessoa que recebe, sem problema nenhum. E aí depois a gente falou do nani o, dare ni, itsu, ikura, sendo que algumas perguntas, né, para você identificar o que você emprestou, ou então o que você ensina, ou então o que você dá, para quem você dá, quando você faz essa ação, ou então ikura, se estiver falando de dinheiro, ikura kashimashita ka, ikura agemashita ka, ikura moraimashita ka, morau, né, de receber, quanto você recebeu? Então, ikura moraimashita ka, também pode ser falado dessa forma. O verbo moraimasu a gente vai deixar para a próxima lição agora. Minasan, wakarimashita ka? Deu para entender um pouquinho sobre essa gramática? Na próxima lição, pode ser que confunda um pouquinho mais ainda a cabeça de vocês, mas eu vou fazer o máximo para explicar tudo certinho, para ninguém ter nenhuma dúvida sobre essa parte de dar, receber, ensinar, aprender. Então vamos lá. Eu espero na próxima lição. Bye, bye!